Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Manuela Furlan, eu sou aluna do curso de Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal de Santa Maria, e eu estou indo para o meu 7º semestre, né? E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a história da astronáutica, né? Tentar trazer para vocês um resuminho, assim, de como tudo começou, trazer algumas curiosidades, para vocês entenderem um pouco melhor como esse mundo da astronáutica se iniciou e até como os desenvolvimentos até os dias atuais. Então eu trouxe aqui para começar só essa frase que eu acho uma citação, né, que eu acho bem legal, que é: "Explorar o espaço significa aceitar o desafio de olhar além do horizonte e redefinir os limites do possível". Então eu acho muito legal essa frase, porque, pra mim é muito o que significa essa ideia toda da astronáutica, do espaço, essa ideia de que, tipo, antigamente, né, quando você pensa lá muitos anos atrás, as pessoas não conseguiam, não imaginavam, né, que a gente teria os desenvolvimentos que a gente tem hoje. Assim como hoje a gente também não tem nem noção do que a gente ainda tem para descobrir. Então, assim, são coisas que a gente ainda não sabe, é o desconhecido, a gente acha que não é possível, né, porque a gente teme o que não é conhecido, né, o desconhecido é algo, assim, que causa certo medo, assim, na gente. Então, eu acho que essa é a ideia, né, de, tipo, quando você busca, quando você pesquisa, quando você tenta descobrir as coisas, você está redefinindo os limites, né, daquilo que você conhecia, que você achava que era o possível, você descobre mais. Então é isso, por isso que eu achei legal essa frase. E também trouxe um pouquinho uma curiosidade, na verdade, né, que eu acredito que vocês conheçam, né, a ISS, né, que é a Estação Espacial Internacional, e, essa curiosidade é que, essa estação, ela orbita a Terra a cada 90 minutos. Então isso significa que os astronautas, eles veem cerca de 16 nasceres e pôr do sol todos os dias. Então, tipo, isso já pensou, assim, você que está acostumado, né, com um dia de 24 horas, que você vê o sol nascer e o sol se pôr por uma vez por dia, né, imagina você ver isso 16 vezes. Então isso causaria certos problemas, né, nos ritmos circadianos dos astronautas. Então eles ajustaram toda a iluminação, da estação para simular esse ciclo normal, né, nosso de 24 horas. Então, assim, foi algo que eu não sabia, que eu descobri recentemente, então eu achei legal trazer. Então vamos lá, pessoal. A definição de astronáutica, primeiro a etimologia da palavra, né, astronáutica. Astro está relacionado a estrelas, né, e náutica, navegação. Então seria essa ideia de navegação de estrelas, navegação do exploração do espaço, assim, basicamente, né, essa por isso que é uma palavra que define bem toda essa ideia. Então ela é um ramo, né, da tecnologia espacial, que ela está relacionada com o desenvolvimento de foguetes, satélites, espaçonaves, tudo aquilo que vai para fora, assim, né, que sai da atmosfera terrestre, está relacionado com a astronáutica, com a exploração espacial, né. Então, é um ramo extremamente interessante, né, e por isso que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele nesse vídeo. Ele é um campo da engenharia aeroespacial, né, para quem vocês, não sei se vocês conhecem muito bem a engenharia aeroespacial, mas ela junta os 2 mundos da astronáutica e da aeronáutica, né, a gente tem estuda um pouquinho de cada coisa, e nesse vídeo específico a gente vai falar um pouquinho mais sobre o ramo da astronáutica, né, que seria, o espacial. Não seria porque a aeronáutica é mais relacionada a aviões, helicópteros, coisas que estão dentro da atmosfera terrestre, agora a astronáutica seria essa ideia de estar fora. Então, é um ramo, né, muito interessante, fascinante, ao meu ponto de vista, e se destaca por ser uma ponte, né, entre a teoria científica e a aplicação prática. Tudo aquilo que a gente vê em física, em matemática, nas engenharias, né, a gente junta tudo isso e aplica isso na prática no desenvolvimento dessas tecnologias. Então, desde os primeiros voos de foguetes, né, até complexos programas espaciais que a gente tem hoje, ela é uma força motriz para o avanço tecnológico e científico, ela traz muito desenvolvimento, ela é pura ciência, assim, então é muito fascinante mesmo, acho que essa é a palavra que define ao meu ponto de vista. Então, à medida que a gente vai olhando para o futuro, ela continua sendo um campo que está em constante crescimento e que a gente acredita, assim, sempre vai estar em desenvolvimento, porque sempre vai ter alguma coisa para descobrir. O universo é uma coisa muito grande, a galáxia é gigantesca, então, assim, a gente conhece muito pouco, de tudo isso. Então eu acho que é uma coisa que sempre vai estar em desenvolvimento, a gente sempre vai querer buscar entender mais, né, a curiosidade humana, né, sempre está buscando isso, né, tentando entender mais, buscando o desconhecido, né, como eu mencionei anteriormente. Então ela sempre vai estar em desenvolvimento e acredito que, buscando cada vez ir mais longe, por isso que é um ramo tão, em constante crescimento. Então, trazendo um pouquinho agora sobre o começo, né, de tudo isso, a gente tem que pensar, né, tipo, a gente quer, sempre estar desenvolvendo novas coisas, então foi aí que começou essa ideia de fazer, a imaginação, eles passavam para livros, né, para escrita, para literatura, para ficção, e querendo ou não, isso servia de impulso para os cientistas, né. Eles liam essas obras e ficavam: "Meu Deus, eu preciso entender um pouco mais, vou pesquisar", e descobriam novas coisas. Então, aqui, nesse texto, né, que eu desenvolvi para me ajudar, assim, a guiar essa aula, tem aqui a obra da Terra Lua, de Júlio Verne, que foi um dos primeiros livros de ficção científica e inspirou o Constantine, que ele é considerado o avô da astronáutica. Ele realizou os primeiros estudos, né, sobre a probabilidade da exploração espacial. Também temos uma ficção muito importante, que é a Guerra dos Mundos, do Wells, que também foi extremamente importante, serviu de inspiração para o Robert Goddard, que depois de muito tempo, né,
acabou inventando o primeiro foguete movido a combustível líquido. Então, a importância da ficção, da imaginação humana, nesse quesito, assim, muito importante. Então agora vamos falar um pouquinho mais sobre o começo de tudo isso, né, de como que foi esse desenvolvimento dos foguetes e, enfim, da exploração espacial. O primeiro registro que a gente tem conhecido dos foguetes ele é da década, desculpa, é do século XIII na China, e esses primeiros foguetes eles foram desenvolvidos a partir da pólvora. Então, a pólvora também foi uma invenção chinesa, né, então eles utilizavam dispositivos feitos de bambu ou de papel, preenchiam com pólvora, e aí quando eles acesos, eles se lançavam pelo ar com uma explosão. E eles utilizavam isso como em batalhas, né, para assustar o inimigo com barulho, com a luz, e também como propriamente armas primitivas, né? Então, com o tempo, essa tecnologia foi se desenvolvendo aos poucos pela Ásia, ela foi se expandindo até que ela chegou na Europa. E aí, na Europa, em 1780, o reino na Europa, ela acabou se desenvolvendo mais e durante o Renascimento os engenheiros militares acabaram desenvolvendo mais, utilizando não só o bambu, utilizando metais, enfim. E aí, na década de 1780, o reino de Mysore, na Índia, desenvolveu um arsenal de foguetes particularmente eficaz, né, que ele foi usado na Companhia Britânica das Índias Orientais, e aí eles acabaram chamando a atenção de um coronel, que é o coronel Congreve, que refez o design, né, dessa criação que já tinha e fez uma versão britânica, e eles foram utilizados nas guerras napoleônicas e na guerra de 1812. Então, no século XIX, a utilidade dos foguetes ela se limitava basicamente aos campos de batalha. Ninguém queria buscar desenvolver mais isso, desenvolver essa tecnologia mais no quesito espacial, eles usavam para as necessidades daquele momento. Só que foi aí que o Constantin, que foi o professor russo, ele vislumbrou um futuro mais promissor para os foguetes, e ele fez a publicação do seu estudo de exploração do espaço exterior por meio de dispositivos de foguete. Em 1903, ele falava um pouquinho mais sobre a exploração espacial e, ao mesmo tempo, né, desse desenvolvimento desse estudo, também tínhamos um físico americano, Goddard, e o europeu, Hermann Oberth, que eles estavam todos trabalhando no desenvolvimento de foguetes movido a combustível líquido. Então, assim, a gente tinha algumas pessoas buscando trazer o foguete para essa ideia de exploração espacial. E em 1926, Goddard teve um lançamento bem sucedido com esse foguete movido a combustível líquido. E aí, durante a guerra, a gente teve o programa de foguetes da Alemanha, que avançou significativamente, né, com a liderança do von Dahl. Ele foi aí que houve o desenvolvimento do V2, que foi o primeiro míssil balístico de longo alcance do mundo. Então, ele era lançado, né, verticalmente, atingia um alcance de uma altura de 180 quilômetros, e depois ele arqueava para baixo, né, em direção ao seu alvo. Então, ele foi um avanço tecnológico extremamente importante. E aí, após a guerra, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, né, começaram a recrutar os engenheiros de foguetes alemães para suas equipes, para impulsionar cada um a seus próprios programas tecnológicos de mísseis e espaciais, enfim. O von Braun e sua equipe eles foram levados para os Estados Unidos, uma operação conhecida como a Operação Paperclip, e os soviéticos conduziram um esforço bem parecido, né, de trazer engenheiros alemães, numa operação chamada, vou ficar devendo o nome, mas é a Operação Osowiecki, e foi aí que começou essa ideia de uma competição, né, entre essas duas superpotências, que foi conhecida como a Guerra Fria, que não teve propriamente uma guerra em si, mas era uma disputa constante entre essas duas potências para demonstrar sua soberania. Então, foi aí que a gente começou a ter, querendo ou não, né, quando elas querem mostrar, cada uma quer mostrar quem é melhor, acaba desenvolvendo cada vez mais. Então, foi um momento de grande desenvolvimento tecnológico e científico. E aí essa rivalidade acabou tendo um ritmo muito acelerado foi nessa época que a gente teve diversos fatos importantes, assim, um seguido do outro, né, com o desenvolvimento de foguetes, satélites, com corrida para a Lua, lançando humanos e animais para o espaço. Então agora eu vou falar um pouquinho especificamente com essa era, né, que ficou conhecida como a era da corrida espacial, nessa disputa constante, e aí essa constante disputa entre essas potências, que a gente teve as primeiras fotos da Terra, os primeiros animais enviados ao espaço, os primeiros humanos a chegar à Lua, enfim, foi tudo uma coisa seguida da outra, né, com essa constante disputa. E aí a gente teve em 1957, durante o Ano Internacional da Geofísica, os Estados Unidos anunciaram que eles tinham um plano de enviar um satélite para orbitar a Terra, e isso, querendo ou não, acabou ameaçando, né, a União Soviética, e ela respondeu lançando o Sputnik 1, que foi o primeiro satélite artificial da Terra. Aqui a gente tem uma imagem, né, do Sputnik. E aí esse programa, ele foi liderado pela União Soviética, e ele foi muito importante, né, porque com ele a gente começou a ter a visualização, né, desses desenvolvimentos tecnológicos. Então, o Sputnik 1 ele foi lançado em 4 de outubro de 1957, ele tinha 58 centímetros de diâmetro e pesava 83,6 quilogramas. E ele emitia sinais de rádio que podiam ser recebidos da Terra, provando que a órbita artificial ela era realmente possível. Isso, querendo ou não, foi uma vitória muito importante para a corrida espacial. E aí, apenas um mês depois, a União Soviética lançou o Sputnik 2, que levava a bordo a Laika, a primeira cachorra, né, o primeiro ser vivo maior, assim, a orbitar a Terra.
ela era uma cadelinha de rua de Moscou, e ela era bem calma, bem tranquila, por isso que eles escolheram ela, e infelizmente é lá que ela não sobreviveu devido a problemas no controle térmico. Só que esse sacrifício dela foi extremamente importante, porque ele trouxe novos conhecimentos, novas descobertas para os cientistas em relação ao organismo, né, como um organismo vivo reage ao espaço, quais melhorias deveriam ser feitas, então foi um passo extremamente importante. E também foi nessa época, né, que a gente teve o lançamento, assim, né, da NASA, que é a sigla para National Aeronautics and Space Administration, que foi criada pelos Estados Unidos em 1958, e ela foi uma resposta ao lançamento ao programa Sputnik, né. Então, querendo ou não, o Sputnik e a NASA demonstraram, marcava o início dessa corrida espacial. E aí a NASA, ela iniciou suas tentativas em 1º de outubro de 1958, com o objetivo, de desenvolver as pesquisas e desenvolvimento na área da aeronáutica e aeroespacial. E aí, antes da criação da NASA, a pesquisa aeroespacial dos Estados Unidos, ela era feita pela NACA, a National Advisory Committee of Aeronautics, e ela foi absorvida pela NASA e aí ampliou muito o seu escopo, seus recursos, financiamentos, enfim. E aí, querendo ou não, a NASA foi a maneira dos Estados Unidos assegurar uma posição de liderança, né, mostrar o seu poderio científico e poder brigar, né, assim, com os desenvolvimentos da União Soviética. E foi aí nesse período, né, que é de ambas potências disputando, que Yuri Gagarin em 1961 e Valentina Tereskova em 1963 tornaram-se os primeiros humanos, né, a orbitar a Terra. E aí, a NASA, nos seus primeiros anos, ela focou no Mercury e Gemini, que foram programas com o objetivo de enviar um humano ao espaço. E aí esses esforços culminaram no programa Apollo, que foi o lançamento, né, que levou o homem à Lua em 1969. E aí, com isso, a era Apollo foi assim, foi uma disparada, né, ela expandiu a exploração para além da Lua, com missões, como o lançamento do telescópio espacial Hubble em 1990, e a própria criação da Estação Espacial Internacional em 1998, então, que é um símbolo de cooperação internacional. Então foi um evento, assim, né, atrás do outro, uma nova criação atrás da outra. E hoje em dia a exploração espacial é não apenas uma questão, de conquista nacional, é um esforço internacional, né, que todo mundo quer saber e todo mundo quer descobrir cada vez mais, querendo ou não, virou uma coisa, todo mundo gosta de saber sobre o espaço. E queira ou não, a NASA, ela continua a liderar muitas dessas missões, demonstrando sua importância até hoje. E, hã, falando um pouquinho mais, né, sobre a astronáutica moderna, nos anos 1970 a atenção ela se voltou para o aprimoramento de tecnologias já existentes, né, e também para foguetes reutilizáveis, buscando tornar os voos espaciais, mais viáveis e econômicos, porque eram assim, para fazer essas missões era extremamente caro, gastava muitos recursos, e eram muitas tentativas, algumas tentativas falhas, então, não era muito difícil, né, conseguir isso, então começou a vir essa ideia de tentar tornar mais viável, mais econômico, e conseguir produzir cada vez mais coisas novas. E aí, como fruto desses esforços, surgiu o ônibus espacial da NASA, que foi lançado pela primeira vez em 1981, e ele foi conhecido, né, por ser um caminhão espacial que era capacitado para colocar satélites em órbitas, realizar experimentos científicos, transportar astronautas, então foi um marco muito importante. Só que durante seus 30 anos de serviço, né, teve 135 missões, só que também a gente teve 2 acidentes significativos, que foram um grande marco, assim, que todo mundo conhece, foi em 1986 e 2003, e querendo ou não, eles destacaram os perigos que associados ao transporte humano espacial, né, então causou um certo medo, e com isso foi decidido, né, a descontinuação do ônibus espacial, que demonstrou inúmeras falhas, né, então foi importante entender, dar um passo para trás para tentar entender melhor o que estava acontecendo, fazer mais pesquisas para conseguir evoluir, né. E aí, foi movendo-se na direção de uma nova geração de foguetes e de cápsulas que estão mais hoje em dia mais na mão também do setor privado, né, em empresas como a SpaceX, o Elon Musk, Jeff Bezos, com a Blue Origin, então está indo mais para esse lado também, né, do privado, não só a NASA, e fazendo novas descobertas como, inovações, né, como o pouso propulsivo, a reutilização de foguetes. E com isso, só para pontuar um pouco mais sobre essas tecnologias atuais, né, que é um marco extremamente importante foi a Estação Espacial Internacional, de Cooperação Internacional, as missões para Marte, com projetos como o Mars Rover, e planos para missões tripuladas para Marte, né, que continuam, instigando a nossa curiosidade, e o impacto sociocultural que foi extremamente inspirou muitas gerações, né, não só a nossa geração atual, mas outras gerações, por meio de filmes, livros, séries, todo mundo, querendo ou não, todo mundo ficava sabendo, né, as principais notícias e como eu disse anteriormente, o desconhecido causa curiosidade, o desconhecido
aumenta a nossa imaginação e criatividade, então tem um impacto muito grande. E, atingiu bastante a nossa geração e outras gerações, e foi o que me fez cursar engenharia espacial, né, esse essa curiosidade, essa vontade de tentar entender um pouco mais sobre aquilo que nos cerca, que está, fora da Terra, e acredito que seja o que trouxe muitos de vocês a assistir essa aula. Então, pessoal, se vocês tenham gostado desse vídeo, o documento que foi utilizado durante a aula, vai estar disponível para vocês, e também vai ter um quiz com 10 perguntas, sobre o que foi falado aqui na aula, também vai estar no documento para vocês tirarem alguma dúvida ou para tentar entender um pouquinho melhor o que não ficou tão claro aqui durante essa aula. Espero que vocês tenham gostado, foi feito com carinho e dedicação para tentar deixar o mais claro possível para vocês, trazer de uma maneira mais, chamativa, né, para chamar a atenção de vocês em questão a esse mundo aeroespacial, esse mundo que eu acho tão fascinante, espero que vocês também. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo, e tchau, tchau.